Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você se tornar um cervejeiro caseiro, para você fazer cerveja na cozinha da sua casa, aquela cerveja única que você não encontra em mais lugar nenhum no mundo, só na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte, eu sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é qual a importância do resfriamento do mosto. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falo aqui dos 5 passos para você fazer cerveja na cozinha de casa, né? Um dos passos é o resfriamento do mosto, certo? O primeiro passo é a braçagem, né? Aquele trabalhoso ali, braçagem com recirculação e a lavagem. Depois a gente tem a fervura como segundo passo. Depois a gente tem a fervura. Depois que ferve, a gente tem o resfriamento do mosto. Eu coloquei ele como um passo, porque ele é uma etapa muito importante, né? É uma etapa que você, dada a importância que ela tem no processo de fazer cerveja em casa, ela é uma etapa que você finaliza a etapa da fervura, se concentra para fazer ela, certo? Não é só uma tarefa cotidiana, certo? É uma etapa que você tem que começar e iniciar fazendo ela da forma correta, senão você perde a sua cerveja, certo? E fazer com todo cuidado, certo? Depois inicia-se a fermentação e depois a carbonatação, que é a última etapa, beleza? Então, só recapitulando um pouco aqui do que é fazer cerveja, certo? Fazer cerveja você vai extrair o açúcar, certo? Do malte. Na verdade, você vai transformar o amido do malte em açúcar com a ação das enzimas, né, no momento da braçagem, que é a primeira etapa, certo? Que é você colocar o malte moído na panela com água em uma temperatura elevada em mais ou menos 62 a 65 graus, certo? E essa temperatura ela vai fazer com que as enzimas trabalhem e elas transformem, elas quebrem as moléculas do amido em açúcares fermentáveis, certo? E muitos açúcares fermentáveis, não só açúcares fermentáveis, de outras substâncias também, mas a levedura no final das contas ela vai se alimentar desse açúcar fermentável para fabricar o álcool e o gás da nossa cerveja, certo? Depois tem a recirculação e a lavagem, que a recirculação é para diminuir a turbidez da cerveja, né? Você vai fazer a extração do líquido que está ali, que foi acabado de ser transformado depois da infusão do malte, certo? A gente pegou todos os sabores de malte, tudo ali na parte da abraçagem, e a gente vai pegar esse líquido e retornar para a panela, né? Por cima, como um chuveirinho, né? Para que ele seja peneirado pela panela, pelos grãos, para que ele seja filtrado por esses grãos, certo? Isso é mais uma questão visual, é mais para diminuir a turbidez do mosto, certo? Vamos ver outras técnicas para diminuir a turbidez também mais para frente, certo? Depois disso tem a lavagem, né? Que a gente pega a água, tem gente que nem lava a cerveja, mas eu gosto de lavar, tá? De lavar a cerveja não, de lavar os grãos, né? Que é jogar a água quente para a gente extrair todo o açúcar que está ali impregnado ainda nos grãos de malte, certo? Depois disso aí ela vai para a segunda etapa, que é a fervura. Ferveu, o que é que significa ferver? Ferver é o líquido ele ficar ali a 100 graus. Terminou de ferver, a gente precisa baixar essa temperatura o mais rápido possível. E esse é o tema da aula de hoje. Esse é o tema desse vídeo, certo? Antes de entrar nele, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, para que mais pessoas entendam, possam compreender qual é a importância de você baixar a temperatura depois da fervura do mosto o mais rápido possível. Beleza? Então curte, compartilha aí que é para chegar em mais pessoas e elas também terem acesso a esse conteúdo, a essa aula. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a importância do resfriamento desse mosto, certo? E não só o resfriamento, mas qual é a importância do resfriamento rápido desse mosto? Primeiro, para você não ficar com medo. O que é resfriamento rápido? Resfriamento rápido, eu não estou querendo resfriar o mosto
em 5 minutos. Eu não estou querendo diminuir a temperatura de 100 graus para 24 graus em 5 minutos, certo? A temperatura que a gente deve baixar para um AEU, por exemplo, é a gente baixar para 24 graus. Eu vou explicar por quê, certo? 24 ou menos. Mas isso aí, dependendo do lote, por exemplo, quando eu fazia cerveja lotes de 10 litros, eu conseguia baixar em 20 minutos, meia hora eu conseguia baixar de 100 graus, como resfriar rápido, com a técnica que eu vou mostrar rapidinho, lá para o final do vídeo para vocês, certo? Eu vou mostrar como eu resfrio esse mosto. Mas, para 10 litros, eu demorava mais ou menos 20 a 30 minutos. Para 20 litros, eu tenho demorado perto de 1 hora, certo? 50 minutos a 1 hora. Lógico, a quantidade de líquido dobra, né? Então, eu tenho demorado mais ou menos esse tempo. Então, o resfriamento, a rapidez no resfriamento do mosto, que eu estou falando para vocês, é isso aí, certo? Porque não é fácil. A primeira cerveja que eu fiz, o vídeo que eu assisti lá para fazer essa primeira cerveja, que foi até com extrato de malte, né? Que foi com um método mais simplório lá, que não leva, assim, você não é fabricar cerveja raiz, né? Fazer todas as etapas. Era uma forma de fazer mais simplificada, né? Que também não dá todos os resultados de você fazer no método All Grain. Quando eu fui fazer, pela primeira vez, eu usei esse método, porque eu não conhecia mais outro método, e no vídeo explicativo lá, o cara, ele dizia para eu colocar água em volta da panela e sair trocando essa água, tipo, botar água numa pia, botar a panela fervendo nessa pia com água em volta e quando a água fosse esquentando, eu trocaria essa água, né? Eu trocaria essa água. Mas com esse método, para esquentar 10 litros, que foi a primeira foi com 10 litros, né? Até um dia desse eu estava fazendo com 10 litros. Eu só fiz 2 com 20 litros, na verdade. Passei para 20 litros agora. Eu demorei mais de 1h30 para resfriar 10 litros dessa forma, desse jeito. Então, não é fácil se você não tiver um método, se você não tiver uma técnica, um passo a passo, né, você não consegue. E é um passo a passo, é uma técnica fácil, relativamente fácil, certo? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, beleza? Então, a gente precisa baixar o mosto, a temperatura do mosto rapidamente por alguns motivos, certo? O primeiro é evitar a formação de off-flavor, certo? Porque o que é o off-flavor? São sabores indesejáveis da nossa cerveja, certo? O que é que acontece? No momento da fervura, é produzido um composto volátil chamado dimetilsulfeto, é o DMS, que ele dá sabores vegetais, dá sabores indesejados para a nossa cerveja. Só que ele, por ser volátil, ele sai com a evaporação do líquido, certo? Então, quando está fervendo, ele está sendo produzido, mas ele está sendo expulso, né? Por ele ser volátil, esse dimetilsulfeto, certo? Esse composto, quando a gente desliga, que não está mais fervendo, ele continua sendo formado ali no líquido. Então a gente precisa baixar essa temperatura para diminuir a formação do dimetilsulfeto, do DMS, certo? Então, a primeira coisa para você baixar a sua cerveja é para que você não tenha o flavor, é para que você não tenha sabores fora do que você quis para a sua cerveja, certo? Sabores indesejados, sabores que vão atrapalhar o sabor final da sua cerveja, beleza? Importantíssimo baixar rapidamente o líquido para que esse dimetilsulfeto ele não seja produzido no seu líquido, beleza? É muito importante isso, tá bom? Então vamos baixar rapidamente para que isso não aconteça. Outra coisa, diminuir a turbidez com o rápido resfriamento. Porque o que é que acontece? Quando a gente consegue resfriar rápido, a gente consegue dar um choque térmico da cerveja, que a gente consegue fazer com que as partículas elas decantem mais rapidamente,
tá? Isso aí é mais uma questão estética da cerveja. Lembra que eu falei aqui no início do vídeo que a gente faz a recirculação para diminuir a turbidez e é mais uma questão estética. Não vai mudar muito o sabor, tá? Então, mas quando você resfria rápido, com esse choque térmico que é dado, a decantação que se dá, ela é mais forte e por isso o líquido ele fica menos turvo, tá? Mais para frente vão ter outras técnicas para você diminuir ainda mais essa turbidez, tá? Então são técnicas a partir desde o início até o final, certo? Para você diminuir a turbidez da sua cerveja, beleza? Resfriar rapidamente o mosto é uma dessas técnicas, tá bom? Mais uma, evitar contaminação. O que é que acontece? A gente está fervendo. Quando a gente ferve um líquido, o que é que a gente faz com ele? A gente esteriliza. Ele fica estéril, ele fica limpo, né? Ele fica sem contaminantes, ele fica sem bactérias ou fungos, o que for que vai contaminar aquele líquido ali. Se ele tinha algum contaminante ali, ele foi eliminado com a fervura, certo? Então, a gente ferveu, deixou estéril aquele líquido, certo? E agora a gente deixou de ferver. E o líquido ele está em contato com o meio externo, com o meio ambiente. Ou seja, ele pode ser contaminado de novo ali. Então a gente precisa baixar essa temperatura o mais rápido possível, que é para que a levedura possa ter condições de trabalhar nesse líquido e aí ela vai impedir que o líquido seja contaminado. Aí é a ação da levedura que vai ajudar a não contaminação desse líquido. Outras coisas, só para a gente não fugir do tema de contaminação, né, que podem ser feitas, aliás, que devem ser feitas, certo? Qualquer coisa que vai tocar nesse líquido a partir de agora tem que estar sanitizado. Qualquer coisa. Se você vai botar um termômetro, passe álcool 70 nele antes. Se você vai botar uma pá cervejeira, álcool 70 nela antes. Esse líquido estéril, ele não pode ser mais contaminado por nada que esteja no ar ou qualquer coisa que caia nele, certo? Então, enquanto ele não tiver levedura, a levedura ela vai diminuir o risco de contaminação, né? Porque ela sai ali comendo tudo, né? Ela não dá vez para outros seres vivos, né? Para outras bactérias, ela não dá vez para ninguém, ela sai comendo tudo, isso protege o líquido, certo? Mas, para você ter mais certeza de que você não vai contaminar a sua cerveja, o seu balde fermentador, por exemplo, ele tem que estar sanitizado antes de você jogar o líquido ali dentro. Você vai sanitizar com o DME, ou com álcool 70, ou com o iodofor, né? Você passa ali o álcool 70, espera secar, certo? E aí você vai jogar o mosto para esse balde, beleza? Então, a gente diminui, aliás, a gente resfria, né? A gente diminui a temperatura rapidamente, que é para o líquido ainda estéril, aliás, ainda estéril não, ainda assim a proteção da levedura, ele fique em contato com o meio externo, beleza? E corra o risco de ser contaminado. Então vamos baixar rapidamente também para evitar contaminação. Isso aqui, para mim, é um dos mais importantes, tá? Evitar o flevo, para mim, é muito importante, tá? Certo? Porque é sabor indesejado. Diminuir turbidez não é tão importante, porque é mais uma questão visual. Eu gosto da cerveja mais limpinha, certo? Não me esforço para fazer aquela cerveja cristalina, não me esforço. Eu gosto de um pouquinho de turbidez, mas turbidez demais, como se fosse aquela água de rio, eu já não gosto, né? É questão minha. O sabor não muda, tá bom? O sabor não muda se você quiser deixar. Aqui em Recife tem até um cara que eu lembro quando eu fiz um curso, há muito tempo atrás, que ele chamava que era cerveja turva, o nome da cerveja turva, porque ele não fazia técnicas de diminuição de turbidez. O sabor não muda, então ele deve ter pensado, para que eu vou ter mais trabalho, né? Mas aí uma questão muito pessoal mesmo, beleza? E a quarta coisa importante para você diminuir rapidamente essa turbidez é para que você chegue na temperatura de trabalho da levedura, certo? O que é a levedura? A levedura é um fungo, é um tipo de fungo, ou seja, é um ser vivo. É um ser vivo que ele foi domesticado, que ele foi industrializado, tá? Hoje ele é vendido, ele é industrializado não, ele é processado para ser revendido, certo? Para cervejeiros caseiros, tá? A levedura, né? Ela é ressecada, colocada num sachê e ela é vendida.
Dessa forma, ela dura muito, ela não está morta ali. Se a gente colocar ela no líquido, alguma coisa que ela vá consumir, ela volta a sobreviver. Então, ela só precisa estar resfriada para não morrer. A levedura não gosta de temperaturas muito altas e é por isso que a gente tem que baixar a temperatura do mosto para jogar a levedura dentro. Certo? A gente tem que baixar essa temperatura para próximo dos 24 graus, certo? Que é para que a levedura ela possa trabalhar. E a levedura, como eu falei, é um ser vivo que se estressa. Se eu colocar a levedura a 35 graus, a grande maioria vai morrer. Outra parte que ficar vai ficar estressada, ela vai produzir sabores indesejáveis para a nossa cerveja. Então, a gente tem que manter a temperatura que a levedura gosta de trabalhar, que ela trabalha bem, tá certo? Então, baixar essa temperatura para a temperatura de trabalho da levedura é condição sine qua non para que a gente tenha sabores, o sabor da receita que a gente quis, beleza? Que a gente está fazendo, tá? Então, a gente tem que baixar, deixa baixar ali para 24 graus se for um ale, para uns 18 graus se for uma lager, e depois inocular a levedura, beleza? Hidrata, não esquece de hidratar a levedura, né? Falei sobre hidratação de levedura em outras áreas, em outras aulas, aliás, eu sempre falo de hidratação de levedura, né? E hidrata ela e depois inocula, bota no líquido, quando ele estiver na temperatura, para ela trabalhar nas perfeitas condições, porque depois quem vai ganhar é você, beleza? Então, gente, baixar a temperatura é uma etapa da cerveja. É uma etapa da fabricação da cerveja. Certo? Por quê? Por isso. Por essas 4 coisas. Evita a formação de off-flavor, importantíssimo. Diminui a turbidez, tá? Evita a contaminação, importantíssimo. E também, importantíssimo, a gente chega na temperatura de trabalho da nossa mestre cervejeira, que é a levedura. Beleza? E como é que eu faço para diminuir a temperatura desse líquido mais rapidamente? Vamos aqui, vamos para o quadro. Eu vou apagar um pouquinho aí. Se você quiser anotar, depois é só voltar o vídeo, tá? Não tem problema. Eu vou tentar deixar o título aqui, certo? Vou tentar desenhar aqui nesse espaço que ficou, beleza? O resfriamento do mosto, como você já deve ter escutado, ele vem depois da fervura, tá? Então, imagine que seu caldeirão está aqui, tá? Acabou de ferver, certo? E agora eu vou resfriar. Como é que eu faço? Eu comprei uma bacia, certo? De alumínio, dessas que vendem em feira, tá? Eu boto a minha panela fervendo, vou fazer a torneirinha aqui. Dentro dessa bacia, certo? Tá? Jogo água aqui dentro, um pouquinho de água e 2 sacos de gelo, tá bom? Um eu abro, aliás, um eu abro, o outro eu deixo fechado que é para ele durar mais. Aí depois no final eu abro, certo? Mas aí o gelo ele vai ficar aqui em volta. O caldeirão ele vai ficar aqui, ele está fervendo, tá? E aliado a isso, o que é que está acontecendo aí? Eu estou resfriando aquela parte que está batendo o gelo ali embaixo, né? A parte mais periférica do líquido. Eu não sei se o desenho está pequeno. Eu vou tentar desenhar um pouco maior aqui, certo? E aí, acho que agora ficou melhor de ver. E aí o gelo aqui, ele vai estar resfriando a parte periférica da panela, tá bom? Aliado a isso, eu uso o chiller de imersão, que é uma serpentina, certo? Ele é como se fosse uma mola, né? Ele é assim, mais ou menos assim, certo? Ele vem aqui, ele é um tubo que ele é todo enrolado assim, certo? Tubo de alumínio, como se fosse uma mangueira de alumínio. E ele vem aqui, ele é como se fosse uma mola, que aí ele junta com outra parte dele aqui, certo? E aqui a mangueira, ela sai aqui. Eu jogo esse chiller aqui no balde, tá bom?
O que é que esse chiller vai acontecer? Eu vou acoplar uma mangueira aqui, a tóxica, aquelas mangueiras, como é que eu digo? Mangueira tóxica transparentezinha, que é fácil encontrar em material, em armazém de construção, certo? Uma mangueirinha, que eu acoplo aqui, é só encaixar, não tem nada de imagem, não tem nenhuma pecinha para encaixar, é só você encaixar a mangueira mesmo, como se estivesse encaixando uma mangueira numa torneira, beleza? Encaixa aqui e encaixo outro pedaço dessa mangueira aqui. O que é que vai acontecer? Essa mangueira aqui, ela vai ficar ligada a uma torneira, certo? A uma torneira, que a minha é a do meu tanque de lavar roupa, certo? Então, importante, a sua cozinha tem que ser perto da sua área de serviço, que na grande maioria das casas é assim, né? Porque vai correr uma mangueira. Aliás, então você pode pegar a bacia e levar para perto da sua área de serviço, certo? Ou então, se você conseguir acoplar a mangueirinha na torneira da pia, pode ser também. Mas é porque na área de serviço, geralmente é mais fácil você acoplar mangueira do que nas cozinhas, certo? Então, qualquer coisa você leva para a sua área de serviço e acopla a mangueira lá, beleza? Pega esse conjunto aqui, bacia com panela, leva lá para a área de serviço, acopla, certo? Uma mangueira aqui, aí o que vai acontecer? A água, a temperatura ambiente, ela vai passar por aqui, isso aqui vai estar aqui dentro, certo? Esse chiller ele vai estar aqui dentro. A água, a temperatura ambiente, vai passar dentro do chiller, aqui dentro da panela, e vai sair por aqui, certo? E aí eu posso levar a mangueira de volta para o próprio tanque, certo? Tem que ser algum local que vá extrair essa água, beleza? Então, essa água em temperatura ambiente vai resfriar o miolo do meu líquido, o miolo do mosto, mais rapidamente. Vai trazer para a temperatura ambiente, certo? A água passa por lá, passa lá por dentro, certo? E depois sai. A primeira água que sai daqui é uma água muito quente, que ela passou ali por dentro da água que estava fervendo, né? Assim, por um ambiente que tinha uma água fervendo ali, então ela já sai muito quente. Depois de um tempo ela começa a resfriar, certo? Você pode até botar no meio do caminho a mangueira em outra bacia, né? Um pedaço da mangueira passando por uma bacia com gelo, porque a água vem, passa por aqui pela mangueira numa bacia de gelo e entra aqui gelada. Aí ajuda muito. Aí ela vai resfriar muito mais rápido do que os 50 minutos que eu estou gastando, certo? Isso é uma dica, isso é uma coisa a mais que você pode fazer. É pegar a mangueira, botar dentro de outra bacia com gelo, que a água vai passar por ali, por dentro da mangueira e vai entrar no chiller geladinha. Aí vai resfriar muito mais rapidamente. E aí, você resfriando o miolo com o chiller de imersão, resfriando em volta da panela com o gelo, você vai conseguir baixar essa temperatura em mais ou menos uns 50 minutos, né, da sua leva de 20 litros e mais ou menos, 20 a 30 minutos na sua leva de 10 litros. Beleza? Então, a importância do resfriamento do mosto é muito grande, tá? A gente precisa baixar essa temperatura rapidamente, realmente, e precisa de técnica. A gente precisa ter um modelo, né? Tem que ter uma técnica, tem que ter um passo a passo, né? Tem que ter uma forma de fazer isso aí, para que isso seja feito mais rapidamente, beleza? No início eu bati muito cabeça, mas no final, vendo outros cervejeiros fazendo também, juntando uma técnica com outra, eu fiz essa aí e ela funciona perfeitamente para mim, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância do resfriamento, tá? Por quê? No final das contas, qual é a importância dessa aula que eu estou dando aqui? Porque você, quando está fazendo a sua cerveja, você quer o resultado final. Fazer cerveja em casa é um hobby, certo? É um hobby que dá um resultado final. Traz o prazer de você dizer, eu fiz isso aqui, né? Isso aqui foi eu que fiz, isso eu sou responsável por esse sabor. Eu faço parte de um seleto grupo
que faz cerveja dentro de casa. Então, para que você tenha um resultado excelente, que as pessoas realmente digam, poxa, que massa, ficou massa essa cerveja, né? Isso vai fazer bem para a sua cabeça. Porque o hobby, qual é o bom do hobby? É você ter um escape na sua vida. Né? É você fazer uma coisa diferente do trivial do seu trabalho, do trivial da sua casa. É você fazer coisas diferentes para ocupar a sua cabeça, né? Para que você retorne melhor ao seu trabalho e à sua família. Para que você desestresse, abra mais a sua cabeça, expanda o seu cérebro, a sua mente, e você consiga lidar melhor com os problemas, que todos temos problemas, tanto familiar como de trabalho, né? Então, quando você tem um hobby, você consegue lidar muito melhor com esses problemas, certo? Porque você está expandindo a sua mente, você está com a mente mais aberta, você está com a mente mais descansada para aquele problema cotidiano de sempre. Você está pensando em outras coisas, isso faz com que a sua mente amplie, né, expanda e relaxe também, certo? O trabalho manual ele faz relaxar também. Fazer cerveja faz relaxar, né? Você vai estar preocupado em fazer sua receita, você vai estar preocupado com isso tudo aí, né? E no final das contas, o hobby cervejeiro, além de ser um hobby que traz já todo esse benefício de ser só por ser um hobby, né, ele ainda traz um produto final que ele vai ser muito útil para a sua autoestima. Você vai ter uma autoestima muito maior, você vai se sentir muito melhor, né? Quando você consegue fazer uma cerveja de qualidade, quando você vê que a cerveja que você fez é melhor do que aquela do supermercado. Aliás, que é um sabor que você nunca provou na sua vida. É um sabor que você não encontra em lugar nenhum. E foi você que fez, né? Então, o cuidado para ter todo esse detalhe em uma das 5 etapas. Imagine todos os detalhes para fazer cerveja. Eu estou aqui há mais de meia hora falando de uma etapa, de 5 etapas, de um detalhe de uma etapa, de 5 etapas, né? Então, quando você se preocupa com todos os detalhes, você fatalmente vai ter uma cerveja bem feita. Você fatalmente vai ter uma cerveja sem erros, né? Vai ter uma cerveja que vai seguir a receita, que vai trazer para você o sabor que você estava esperando, beleza? No final das contas, isso tudo é para sua satisfação pessoal, de beber a sua cerveja, de que as pessoas gostem da sua cerveja, que as pessoas elogiem a sua cerveja. Tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, gostaria que vocês curtissem e compartilhassem esse vídeo, certo? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.